Você sabia que o aumento da próstata acomete em torno de 70% dos homens acima dos 40 anos? Urológica, desvendando a urologia. Enucleação prostática. Olá, eu sou o Dr. Pedro D'Ameto Neto e nós vamos falar nesse vídeo sobre a enucleação prostática, que é uma técnica cirúrgica moderna e avançada para o tratamento da hiperplasia da próstata. E o que é a hiperplasia da próstata? É um aumento da glândula, aumento da próstata, que acontece a partir dos 40 anos, em torno de 70% dos homens. Então vocês vejam aqui, ó, está a próstata, que é uma glândula que fica bem junto da bexiga. E aqui é uma próstata normal. Daí, naqueles homens que vão ter hiperplasia, ela começa a crescer, podendo ficar muito grande. E se ela cresce, o que acontece? Ela vai obstruir a uretra, que é o canal por onde a urina sai a partir da bexiga, e com isso produzir sintomas. Então o homem vai para urinar, demora para começar, o jato sai fraco, sai cortado, termina de urinar, dá a impressão que sobra urina na bexiga, começa a levantar à noite, começa a ir muitas vezes ao banheiro, ele vai para um local que ele não conhece, ele já quer saber onde que é o banheiro. Então alguns homens que têm hiperplasia, os sintomas são leves, a gente só acompanha, não precisa tratar. Naqueles em que os sintomas forem moderados, a indicação de tratamento é com medicação. E naqueles em que a próstata cresce mais e os sintomas são mais importantes, aí a necessidade de fazer o tratamento cirúrgico. E quais são os tratamentos da hiperplasia da próstata? Então, toda vez que chega um paciente com queixas de dificuldade para urinar, a gente vai ter que fazer o que a gente chama de estratificação. Então, ver se esse paciente tem sintomas leves, moderados ou graves. Como é que a gente vê isso? Existem vários scores de sintomas, mas um mais utilizado é que tem uma sigla chamada IPSS, que é um Score Internacional de Sintomas Prostáticos, a sigla em inglês. E daí a gente vai ver, se o homem tiver de 0 a 7 pontos, ele vai ser classificado como sintomas, essa hiperplasia vai ser classificada como sintomas leves. Se tiver de 8 a 19, são sintomas moderados, e acima disso, até 35, sintomas mais graves. Então, quando é um quadro mais leve, geralmente a gente não faz nada, porque aqueles sintomas não incomodam o paciente e ele é só acompanhado. Quando são sintomas moderados, o tratamento de eleição é com medicação, que vai relaxar a musculatura da próstata para poder abrir melhor o canal e ele urinar melhor, além de uma outra medicação também que é utilizada que diminui o tamanho da próstata. E quando forem sintomas mais graves ou quando houver falha do tratamento clínico, então o paciente tomou a medicação e não funcionou, os sintomas permaneceram, aí é indicado o tratamento cirúrgico, que hoje em dia existem várias modalidades. O que até então sempre foi considerado o padrão ouro é a chamada RTU, que é a ressecção transuretral da próstata. O que é isso? É uma cirurgia que é feita pelo canal, que a gente chama de uretra. A gente vai com o aparelho, com o paciente anestesiado, simplesmente não sente nada, conectado a uma câmera. Aí nós vamos ver a próstata por dentro e depois fazer o que popularmente é conhecido como uma raspagem. Então é um aparelho que vai retirando pedaços da próstata, e esses pedaços vão para a bexiga, para poder abrir aquele caminho, abrir aquele canal, e com isso o homem urina melhor. Esses pedaços vão para a bexiga e depois são aspirados. Esse procedimento realmente é muito bom e por décadas sempre foi o mais utilizado. Mas hoje em dia, para próstatas muito grandes, em que a RTU não é tão indicada, então vocês imaginam, a próstata de um homem que não tenha crescido tem 25, 30 gramas. Se ela crescer muito, se ela crescer até uns 80 gramas, a RTU é mais indicada. Acima disso, esse tipo de cirurgia, a RTU, não consegue retirar uma quantidade suficiente de tecido prostático para o homem poder urinar melhor. Então daí que foi desenvolvida essa modalidade mais moderna, que é a enucleação, na qual nós retiramos uma quantidade muito maior de tecido, muito maior, praticamente fica só a cápsula mesmo da próstata. Esse tecido bem volumoso é
jogado até a bexiga e depois é morcelado. Um aparelho que vai fragmentar todo esse adenoma, esse tecido prostático. Esses fragmentos vão sendo aspirados e aí com isso o resultado é muito bom, porque o homem fica com uma abertura bem significativa, ele consegue ter um fluxo de urina, um fluxo miccional muito melhor. E uma grande vantagem da enucleação em relação à RTU, essa cirurgia tradicional, é que como retira uma quantidade bem grande de tecido, diminui muito o risco da próstata voltar a crescer, que é um problema que nós temos quando fazemos a ressecção transuretral, a popular RTU, é que depois de um tempo, como não é retirado tanto tecido, a próstata volta a crescer, volta a obstruir e o homem tem que ser submetido novamente a outro procedimento cirúrgico. Então, com isso, a enucleação consegue ser mais resolutiva. Como é realizada a enucleação prostática? Nós utilizamos uma fibra de laser e tem duas principais no mercado, a Holmium, e daí a gente vai chamar a cirurgia de Holep, ou a fibra de Thulium, que é a cirurgia de Tufleb. Nós vamos com esse laser, com essa fibra, dissecando esse adenoma prostático, ou seja, esse tecido que está aumentado, bem junto da cápsula, bem junto da periferia da próstata. E esse laser vai dissecando todo esse tecido, circundando, e com isso a gente tira toda aquela massa de próstata que está obstruindo. Essa massa é jogada para a bexiga e daí, como eu já falei, é morcelada. Ela é fragmentada, porque ela não sai pelo canal, pela uretra. Ela é fragmentada e esses fragmentos são aspirados. Com isso nós conseguimos deixar uma cavidade da próstata muito grande e com isso os sintomas simplesmente desaparecem. O homem consegue urinar muito bem. Um comentário sobre essas duas fibras: o Holmium laser faz uma dissecção muito boa, ao passo que o Thulium faz uma hemostasia. O que é isso? Ele consegue cauterizar os vasos sanguíneos melhor, então tem menos sangramento. Não que o Holmium também tenha, no Holep tenha um sangramento significativo, mas no caso do Thulium é menos. Por outro lado, o Holmium, como eu falei, disseca um pouco melhor, a cirurgia flui um pouco mais rápido. Mas ambos são lasers muito bons e que, bem manuseados, propiciam resultados excelentes para os pacientes. Então, quais são os cuidados pós-operatórios, após uma enucleação prostática? Como fica uma área de ressecção bem ampla, porque retira uma quantidade grande de tecido, o homem vai se queixar de dor para urinar, então precisa tomar analgésico para controlar essas dores. E ele não pode, isso é o mais importante, não pode ter relação sexual e não fazer atividade física por um mês, que é o tempo para que possa haver toda uma cicatrização dessa região que foi ressecada, porque se esses cuidados não forem observados, o homem pode ter um sangramento que pode ser importante, eventualmente formar coágulo na bexiga e ter que voltar para o centro cirúrgico para evacuar esses coágulos. Então, o pós-operatório realmente é tranquilo, há dor, mas não é uma dor importante, é controlada com analgésicos e é um repouso relativo, então que não pode fazer atividade física e ter relação sexual, mas as outras atividades, andar, subir escada, alimentação também, sem restrição, então a recuperação realmente é muito boa. A enucleação prostática é uma técnica cirúrgica avançada e moderna para o tratamento da hiperplasia da próstata. E pelo fato de haver uma ressecção ampla de tecido, o risco de uma nova abordagem cirúrgica é praticamente nulo, ao contrário do que pode acontecer com a RTU. Obrigado por assistir mais esse nosso vídeo e se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E deixe abaixo os seus comentários e dúvidas que teremos muito prazer em responder. Obrigado.